20 fatos sobre buracos negros sugadores de matéria interestelar. Buracos negros, para quem não sabe, se trata de uma região do espaço do qual nada, nem mesmo partículas que se movem na velocidade da luz, podem escapar. Para a teoria da relatividade geral, ele seria a espécie de deformação do espaço-tempo causada após em colapso gravitacional, nenhuma estrela como a matéria astronomicamente maciça e compacta. O buraco negro recebe esse nome devido ao seu coração, como é chamado o centro dessa deformação. Conforme os cientistas, ele não reflete luz, e é também um lugar de onde nada, nem ninguém poderia voltar. Buracos negros distorce o tempo e o espaço ao redor dele. Se você sobrevoar um buraco negro, sua extrema atração gravitacional cada vez mais o tempo e distorceria o espaço. Você seria puxado cada vez mais intensidade para dentro dele, se juntando gradualmente ao disco de acreção que circunda o buraco negro, gases, poeira de estrela, destroços de planetas que se espiralam para dentro do ralo, em direção ao chamado horizonte de eventos, o ponto sem retorno. 2. O negros possui diversos tamanhos que varia entre miniatura medíocre e mamute. Buraco negro de massa estrela de tamanho médio são os tipos mais comuns no universo. Ele se forma quando uma estrela em extinção, ou supernova, explode, e o núcleo remanescente dela é só em colapso pelo peso de sua própria gravidade. Eventualmente ela se comprime em uma minúscula singularidade infinitamente densa que forma o centro. Na verdade, os buracos negros não são realmente buracos, mas pontos de matérias altamente compactada, com uma força-gravidade absolutamente descomunal. Buraco negro de massa estelar normalmente pesam cerca de 10 vezes mais que o Sol, embora os cientistas tenham descoberto alguns que são significativamente maiores. Buraco negro supermassivos são os maiores do universo, alguns com massa de bilhões de vezes superiores à nossa estrela, mas os cientistas não entendem completamente como eles se formam, mas esses gigantes celestiais podem ter aparecido logo após o Big Bang, e acredita-se que exista no centro de toda a galáxias do cosmo, mesmo a imagem minúsculas. Nossa galáxia, a Via Láctea, possui um famigerado Sagitário AOSGTA, que contém a massa de cerca de 4 milhões de sóis. Os astrônomos também acreditam na existência de minúsculos buracos negros primordiais formados segundos após o Big Bang. Esses mini-ralos ainda precisam ser observados, mas pensa que o menor deles pode possuir o tamanho de um mero átomo, mas com uma massa de asteroide. 3 buracos negros famosos. Os de buracos negros mais famosos são Cygnus X1, que emite fontes raios-x a 6.500 anos-luz da Terra, Sagitário A, o buraco negro supermassivo no coração da Via Láctea, e M87, um monstro cósmico com 3,5 bilhões de massas solares, algo quase inimaginável para a mente humana. 4. Há muito buraco negro para contar. Acredite-se que a galáxia da Via Láctea abriga cerca de 100 milhões de buracos negros de massa estelar, com 1 trilhão de galáxias universo agora, segundo o levantamento recente da NASA, com cada uma possuindo 100 milhões de buracos negros de massa estelar e um supermassivo no núcleo, existiram, em média, 100 trilhões de buracos negros no universo. 5 buracos negros devoram coisas e regularmente também as cospem. Os buracos negros não são do tipo que o universo como predadores famintos, perseguindo planetas e outros corpos celestes para o jantar. Tem disso eles se alimentam de material estelar que muito esperto dele, como uma estrela desapontonada ou exoplaneta perdido por aí. A Terra está muito longe de qualquer buraco da Via Láctea, e não corremos nenhum risco de sermos isso, porque os sugadores de matérias, regularmente, cospem aquilo que devoram regularmente.
Porque parte da matéria que faz parte do disco de acreção ocasionalmente se desprende da órbita sendo lançada no espaço, e altíssima velocidade a 36 milhões de quilômetros por hora. 6 buracos negros supermassivos também dão origem a estrelas e determinam quantas estrelas uma galáxia tem. Da mesma forma que fragmento do tamanho de planeta são cuspido do disco de acreção, uma descoberta recente e mostra que buracos negros gigantescos às vezes é espelho em material suficiente para formar a estrela totalmente novas. O estudo publicado na revista Natura sugere que os buracos negros supermassivos não apenas criam novas estrelas e mais controlam quantas estrelas uma galáxia tem, afetando diretamente a rapidez com que o processo de formação de estrela acontece. Ela talvez estranhamente para mais rapidamente na galáxia com buraco negro menores. 7. É possível olhar para o abismo. O novo telescópio Event Horizon, equipado com 9 dos telescópios de maior resolução do mundo, recentemente tirou fotos pela primeira vez do horizonte de eventos de 2 buracos negros. Um é o nosso SGRA e o outro é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia Messiaen, a 53 milhões de anos-luz de distância. 8 buracos negros sensates. Astrônomos na África do Sul recentemente encontravam uma região do espaço onde vários buracos negros, supermassivos de várias galáxias diferentes, estão alinhados na mesma direção. Ou seja, todas as suas emissões de gases saem como se fosse sincronizado, pronta para chegarem a um mesmo lugar. Essas palavras é como se alguém tivesse programado que eles agissem dessa forma para a mãe. A improbabilidade de que algo assim acontecesse. Teorias atuais não conseguem explicar como buracos negros, a até 300 milhões de anos-luz de distância, parecem estar atuando em conjunto. 9. Uma estrela supermassiva implodindo sobre si mesma. Um buraco negro é formado quando uma grande estrela começa a ficar sem combustível e começa a colapsar sobre sua própria gravidade. Tal estrela pode se tornar uma anã branca ou uma estrela de nêutrons, mas se a estrela for suficientemente massiva, ela pode continuar encolhendo eventualmente até o tamanho de um minúsculo átomo, conhecido como singularidade gravitacional. Um buraco negro refere-se à região ou espaço que a força gravitacional da singularidade é tão forte que nem a luz consegue escapar de sua força. 10. As leis da física deixam você fazer o seu núcleo. A circularidade no centro de um buraco negro pode encolher até um tamanho menor do que um átomo e, eventualmente, tornar-se um ponto infinitamente pequeno no espaço que contém massa infinita. Aqui a força gravitacional é tão forte que o espaço-tempo em torno da singularidade é curvado, a infinita curvatura. Os cientistas estão à procura de uma teoria quântica da gravidade boa o suficiente para explicar o que realmente está acontecendo dentro desse objeto incrivelmente densos. O físico teórico americano Kepler descreve a singularidade como um ponto em que todas as leis da física se desmoronam. 11. Buraco negro distorce o espaço-tempo. A massa de um buraco negro é tão intensa e a gravidade de sua singularidade é tão forte quente, e, de acordo com a teoria cidade geral de Einstein, na verdade distorce o espaço-tempo retorno dela, e nem mesmo a Lua pode escapar. Limite além do qual a luz não pode escapar da gravidade do buraco negro, como o horizonte de evento, enquanto seu raio é chamado raio de Schwarzschild. 12. Objeto parece congelar quando se aproxima de um buraco negro. Para um observador externo com o telescópio, um objeto passando pelo horizonte de evento parecerá desacelerar e então congelar no tempo sem parecer passar pelo horizonte de eventos. Isso ocorre porque a luz leva mais tempo para escapar da atração gravitacional do buraco negro, e os sinais luminosos não alcançam o espectador por um tempo infinitamente longo. Com o passar do tempo, a luz torna-se vermelha e some à medida em que seu comprimento de onda
se torna mais longo, desaparecendo da visão do observador à medida que ele se transforma em radiação infravermelho depois de ondas de rádio. 13 estava caindo no buraco negro, seria espaguetificada. Se uma pessoa fosse capaz de sobreviver tempo suficiente para descrever a queda de um buraco negro, ele inicialmente experimentaria a ausência de peso ao cair em queda livre, mas então sentiria intensa de forças gravitacionais à medida que se aproximasse do centro do buraco negro. Em outra palavra, se seus pais estivessem mais próximo do centro que você do que sua cabeça, então ele sentiria um puxão mais forte, até que ele finalmente fosse esticado e rasgado. À medida que ele cai, ele poderia observar a imagem distorcida, enquanto a luz se inclina ao seu redor, e ele ainda será capaz de ver além o negro, enquanto a luz continua a alcançá-lo do lado de fora. 14. Os buracos da minhoca são semelhantes aos buracos negros. Um buraco de minhoca atravessável, conhecido alternativamente como um buraco de minhoca lorentziano, buraco de minhoca de Schwarzschild ou Ponte-Einstein-Rosen, é uma abertura teórica no espaço-tempo que permite um atalho, através do espaço intermediário, em outro local do universo. No entanto, os bonecos da minhoca externo podem compartilhar muitas das características geralmente associadas a um buraco negro. A semelhança entre eles é notáveis na física. 15. Don Mechon desenvolveu a teoria dos buracos negros em 1783. Don Michel, 1783, e Pierre-Simon Laplace, 1796, foram os primeiros a propor o conceito de estrelas escuras ou objetos que, se comprimido em um raio pequeno o suficiente, teria uma velocidade de escape que excederia até a velocidade da luz. Mais tarde, eu tenho estrela congelada foi usado para descrever a última fase do colapso gravitacional de uma estrela, quando a luz incapaz de escapar de sua superfície faria a estrela aparecer congelada no tempo para um observador. No século XX, Don Winland voou para cunhar a frase buraco negro, objeto absorve toda a lua que atinge, enquanto não reflete nada. 16. Buraco negro acaba por dissipar com o tempo. Os físicos agora acreditam que os buracos negros realmente irradiam um pequeno número de partículas, principalmente de fótons, e, portanto, pode perder massa, encolher e finalmente desaparecer com o tempo. Processo de evaporação verificado é conhecido como radiação Hawking, do professor Stephen Hawking, a sua existência em 1974. Tanto é um processo incrivelmente eleito, e apenas os menores buracos negro teria tipo para evaporar significativamente durante 14 bilhões de anos de existência do universo. 17 buracos negros pode gerar novos universos. Pode parecer loucura que buracos negros possam gerar novos universos pessoalmente, porque não temos certeza de que existam outros universos. A teoria total disso é um campo ativo de pesquisa hoje. Uma versão muito simplificada de como isso funciona é que nosso universo hoje, quando você olha para o número, possui algumas condições extremamente convenientes para que a vida pudesse florescer. Se você alterasse essas condições, mesmo que só um pouquinho, não estaríamos aqui. 18 buracos negros são as fábricas mais avançadas de energia no universo. Buraco negro podem gerar energia de forma mais eficiente que nosso Sol. Era como isso funciona tem a ver com o disco de matéria que orbita em torno deles. A matéria mais próxima da margem do horizonte de evento na borda interna do disco orbitará muito mais rapidamente que o material na borda mais externa do disco. Isso ocorre porque a atração gravitacional é mais forte perto do horizonte de eventos. Como material está em órbita e se move muito rapidamente, ele aparece até bilhões de graus Fahrenheit, que tem a capacidade de esta massa de matéria e energia, a chamada radiação de corpos negros. Para comparar a fusão nuclear, cerca de 0,7% de massa de energia.
A condição em torno de um buraco negro converte a 10% da massa de energia. Essa é uma grande diferença. Cientistas propuseram que esse tipo de energia poderia ser usada para abastecer naves interestelares no futuro. 19. Buraco negro retardam o tempo. Tempo desacelera quando você alcança o horizonte de eventos, o ponto se retorna. Para entender por que vamos imaginar um experimento duplo, é frequentemente utilizado para explicar como o tempo e o espaço trabalham junto na teoria da relatividade geral de Einstein. Um gêmeo fica na Terra enquanto o ouro viaja rumo a um horizonte de evento. A velocidade da luz após vira-se e volta para casa. O gêmeo que viajou pelo espaço é significativamente mais jovem, porque quanto mais rápido você se move, mais lento o tempo passa para você. Quando você alcança o horizonte de evento, você está se movendo a velocidade extremamente alta, devido à forte força gravitacional do buraco negro, que o tempo diminui a 20. Você não pode ver diretamente o buraco negro. Como um buraco negro é de fato preto, nenhuma luz pode escapar dele. É impossível para nós visualizarmos o buraco diretamente através de nossos instrumentos, não importa que tipo de radiação eletromagnética você use, luz, raio-x, seja qual for. A chave é olhar para o efeito causados pelo buraco no espaço próximo, aponta a NASA. Digamos que uma estrela fique perto demais do buraco negro, por exemplo. O buraco negro naturalmente puxará a estrela e a rasgará em pedaços, sem cerimônia. Quando a estrela começa a ser sugada em direção ao buraco negro, ela fica mais rápida, mais quente e brilha intensamente nos raios-x.